Olá, seja bem-vindo. Iremos continuar a análise do filme Nefários. Fizemos o primeiro vídeo de análise relatando alguns momentos concernentes a este filme. Hoje tentaremos responder à pergunta: demônios existem? Qual a relação destes seres malignos com os seres humanos? Tem mesmo domínio total sobre a mente do ser humano, estes seres? Demônios são autônomos? Então, continuaremos a analisar este filme que traz este tema tão importante. Iremos continuar analisando com mais detalhes. Então, hoje entraremos com mais profundidades nos detalhes dos filmes. Talvez para você que ainda não assistiu, possa aguçar no seu coração a vontade de assistir e prestar atenção em detalhes. No primeiro momento, nós temos a cena da apresentação do primeiro psiquiatra, Dr. Fischer, que morre de forma surpreendente. O personagem condenado, por nome de Edward, que é o autor de uma série de assassinatos, é o ponto focal do filme. O que nós percebemos é que, com a morte de Dr. Fischer, entra em cena um outro doutor, um outro psiquiatra, por nome de James, que vai então substituir no tratamento deste condenado. O Dr. Fischer morre depois de um tempo de análise com o condenado. James precisa realizar essa avaliação psicológica no prisioneiro por uma exigência do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, e isto para a execução do condenado. O diretor do presídio onde está preso Edward, Tom Moss, diz que o prisioneiro é considerado um gênio absoluto, manipulador de mentes. O argumento é que, se não tomar cuidado, ele vai convencer de que ele é um louco. Então, James pergunta ao diretor sobre a ação ou como ele poderia diagnosticar e chegar à raiz do problema de Edward. O prisioneiro, quando contempla a chegada do psiquiatra, a ação do prisioneiro é surpreendente. Edward já inicia se mostrando conhecer todo o histórico de formação do psiquiatra. Diz que o propósito era trazer ele mesmo até ele para escrever sobre ele. O desejo do condenado é que a história dele fosse contada ao público. Então, é nesse momento que o condenado se apresenta de forma surpreendente, dizendo que é um demônio. E o demônio pergunta se o doutor James acredita em possessão. Esse é o foco do filme. O tema do filme está aí sobre a realidade da possessão demoníaca. E, para surpresa de Edward, o doutor James responde que não acredita, ele é cético, ele não tem parte com estas questões. A conversa se desenrola, o psiquiatra chega à conclusão de que este assunto de possessão demoníaca não é a área acadêmica, então ele vai solicitar a ajuda de uma pessoa entendida. Então é nesse momento que ele chama o capelão do presídio, e o capelão está naquele momento. Pelo rádio, o capelão é convocado a ir até a cela para então avaliar aquele condenado, aquele prisioneiro. E, é claro, James quer uma opinião de um teólogo.
o que assusta no filme, e eu já digo que o filme não é um filme de terror, não é um filme para assustar as pessoas, mas é um filme para fazer você pensar sobre a realidade da ação dos demônios sobre a vida de uma pessoa. Esse demônio, por nome de Nefarius, depois que ele se revela ao psiquiatra dizendo que era um demônio, e ele dá o nome. E quando o capelão chega na cela, Nefarius ameaça o doutor James porque ele não quer conversar com um teólogo. Talvez mostrando aí que os demônios conhecem demais teologia. A cena é tão cômica porque retrata o momento em que o Senhor Jesus uma vez se deparou com uma pessoa possessa de demônios, e Nefarius repete a mesma coisa para o capelão quando chega na cela, dizendo: o que é que tu veio fazer aqui? Não tem parte nenhuma, você veio antes do momento. O carpinteiro te mandou aqui. Se você assistir a cena, você vai entender este momento tão cômico de Nefarius, como que dizendo: o que quer de mim? Eu sei o que me aguarda, e você veio antes do momento. O padre é perguntado se acredita em possessão demoníaca. É aqui nesta parte que a gente fica pensando na dificuldade de compreensão sobre a ação desses seres malignos. O filme quer mostrar a dificuldade de um teólogo de acreditar literalmente na possessão demoníaca. O capelão vai responder que ele não tem problema com isso, porque a mente dele evoluiu para além disso. Então Nefarius diz que está feliz em saber que o capelão pensa dessa maneira, um teólogo, possivelmente travestido de uma autoridade religiosa, não mais crê de que os demônios possam dominar a mente de uma pessoa, porque a mente dele já evoluiu para além disso. Então, Nefarius está satisfeito com a resposta e dispensa o capelão. O Dr. James fica convencido de que demônios não existem. Influenciou até o psiquiatra, que já não acreditava mesmo nestas coisas. Nefarius, então, depois que o padre sai da cela, chama-o de farsante. Diz que ele é muito racional. James, então, pede que ele prove quem ele é. Nefarius aceita esse desafio. E o Dr. James, então, autoriza uma ação que o próprio Nefarius havia dito para James, de querer possuir ele. A princípio, James não queria, mas depois chegou à conclusão de que demônios não existem, possessões demoníacas não são realidades. Então, James ousadamente se abre para que Nefarius então possa o possuir. E a cena é interessante porque naquele momento Nefarius não possui Dr. James. Então, Dr. James diz para ele que ele fracassou nesse momento. E Nefarius diz que os demônios são pacientes. Ok, Dr. James então volta para uma tentativa de continuar o atendimento de forma profissional. Então ele continua declarando acreditar que se trata de um caso de transtorno dissociativo de personalidade. Essa é a conclusão que James chega naquele momento. E aí, então, é nesse momento que o Dr. James questiona se Nefarius acredita mesmo que tudo aquilo que está acontecendo é ação de demônios. Nefarius vai responder para Dr. James que o plano dele está sendo concretizado na mente do psiquiatra. É nesse momento que então o Dr. James diz que já acabou e vai dar o seu veredito para o qual ele ali estava. Afirma que então ele tem doença, não é uma questão espiritual, que ele é mentalmente incapaz.
então ele não pode ser executado, porque ele sofre de transtorno. E Nefário diz que ele não pode fazer isso e que a execução tem que acontecer. Por incrível que pareça, o demônio quer que a execução seja uma realidade na vida do seu hospedeiro. Dr. James diz que não seria ético dizer que ele é são e que isso seria assassinato. E aí então vai acontecer algo extraordinário. Nefários vai surpreender Dr. James. Ele já havia dito para Dr. James que antes do Dr. James sair daquela cela, Dr. James iria cometer 3 assassinatos. 3 assassinatos. E então, nesse momento em que James diz que ele não poderia ser executado porque seria um assassinato, Nefários então pergunta para James o que Melaine está fazendo agora, que seria namorada de James. Então ele responde que ela estava grávida e queria abortar. E Nefários então diz que o culpado deste aborto seria o Dr. James. Mexe numa área muito particular de James e James fica assustado com isso. E diz que ele poderia impedir o aborto agora se ligasse para ela no momento. E é interessante, você vai assistir no filme, esta tentativa de Dr. James tentar ligar para ela, de maneira que sem sucesso. Então o doutor diz que, nesse momento, o corpo era dela e que ela poderia fazer o que ela quisesse. O doutor ainda diz que a vida é dele e ele também faz o que ele quiser, confrontando aquele entrevistado. E aí é nesse momento que Nefários dá um grito: este é o meu garoto. Mas ainda assim é um assassinato. Nefários fala sobre o culto a Moloque. É interessante que o enredo deste filme traz na nossa mente, uma mente controlada pelas escrituras e com contextos históricos de acontecimentos de passados. É nesse momento que Nefários lança à luz na mente de James o culto a Moloque, onde crianças eram jogadas em fogueiras ardentes. E lembra ele que quando essas crianças eram jogadas nestas fogueiras, som de trombetas eram ruídos para abafar os gritos das crianças que eram oferecidas como sacrifício naquele momento. Crianças sendo jogadas em estátuas incandescentes. Lembra James disso. Talvez James, como um bom estudioso, sabia desta realidade. E aí então o Dr. James pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele responde que nada, a não ser pelo fato de que agora os sacerdotes de Moloque usam jalecos. O assassino agora é no útero. Assim não se ouve os gritos das crianças. E os restos mortais destas crianças indefesas são jogadas em crematórios. Com ironia, Nefários diz: não há nenhum paralelo nisso, não é mesmo, James? E Nefários continua debochando, dizendo que Dr. James não acredita em nada do que ele diz. Pergunta até se Dr. James acredita que ele é mau. E James responde que bem e mal são construções sociais da sociedade, valores não concretos, não absolutos, mas subjetivos. Então é neste momento que Nefários, em latim, diz: Legião é o meu nome, pois somos muitos. É tão cômico, porque o que James tem a ver com esta expressão Legião é o meu nome? James não é um teólogo. Um não teólogo jamais entenderia a expressão Legião é o meu nome. Então, Nefários explica: Legião porque nós somos muitos, muitos demônios contra os homens. É nesse momento que a entidade
diz exatamente o que ele quer que o Dr. James faça sobre o livro. E aí James pergunta o que ele iria ganhar com isso. Nefários diz que é o que o seu mestre, o mestre de Nefários, pediu ele para fazer, oferecer privilégios àqueles que o servem. E então é nesse momento que Nefários faz um paralelo com a morte de Cristo. É interessante esse momento no filme. Diz que James seria sua testemunha e que quando ele voltasse, seria o seu apóstolo. Então, James entraria numa categoria de apóstolo de Satanás. E que o livro que James iria escrever sobre Nefários fará com que aquilo que a Bíblia já faz de Cristo ou por Cristo. Então, é nesse momento que Nefário chama o livro de Evangelho das Trevas. Olha que sacada neste filme. A entidade tenta focar no Dr. James um desespero, a ponto que nesse momento ele entra em fúria e então pega James pela mão e com uma corrente tenta enforcar James. É um momento tenso do filme. Talvez um dos momentos mais tensos do filme seja esse. E Nefário então grita para James, sabe que Edward é um louco, porque foi nesse momento em que, numa troca de negociação com o diabo, que Nefários dá autorização para o seu hospedeiro falar. E Edward, numa sã consciência, descreve as ações desse ser maligno quando possui uma pessoa. É aqui que nós vamos tentar responder à pergunta se esses seres malignos realmente dominam a mente de uma pessoa a ponto de deixar a pessoa indesculpável ou sem culpa quando estão dominados ou quando a mente destas pessoas estão sob controle desses seres malignos. Será que realmente a pessoa tem ciência, ela tem consciência do que ela está fazendo? Ou realmente ela perde a razão de si e o que ela faz ou o que ela comete é apenas influência desses seres malignos? Vamos tentar no final trazer algumas aplicações bíblicas sobre isso. Então, nesse exato momento em que Nefário está louco, tentando enforcar James, é nesse momento então que James assina a autorização da sua execução. Nefário chegou no ponto do que ele queria. James chegou à conclusão de que Nefários ou Edward precisava ser executado. E é exatamente isso que acontece. Ele é sentenciado à morte, ele é levado então para um local de execução que as pessoas podem participar e o próprio James vai participar como espectador na hora da execução. Só que nesse momento, Nefários ainda tenta jogar ou dar a sua última cartada quando questiona James das suas últimas ações naquele momento. Nefários pergunta para James se ele aceita a oferta do seu mestre. O doutor acena com a cabeça que não. Então é nesse momento que mais uma vez uma citação bíblica é feita pela boca de Nefários, quando ele diz Mene, mene, tekel, parsim. Ou seja, nós que conhecemos a citação de Daniel, capítulo 5, versículo 25, este texto é um juízo que veio sobre o rei Belsazar quando estava numa orgia utilizando os utensílios sagrados do templo que Nabucodonosor havia trazido para a Babilônia de Jerusalém. Mene foi uma descrição na parede com o dedo de Deus, dizendo para o rei que ele foi pesado numa balança e achado em falta, ou seja, uma palavra de juízo. E eles
E Nefário vai usar exatamente essa palavra para dizer para James que James ali então foi pesado numa balança e foi escolhido como um instrumento dele. Então, nesse momento, Nefários abandona o seu hospedeiro e Edward agora entra em cena para ser executado. Então, a eletrocução acontece conforme descrita. A próxima cena já passou um ano. Agora o Dr. James aparece num programa de televisão relatando a experiência que ele viveu no caso de Edward, naquela prisão de Oklahoma. E é perguntado neste programa se ele acreditava na época acerca de tudo aquilo que ele vivenciou. E ele diz que naquela época ele não acreditava em nada daquilo, mas que agora, depois de um ano, ele então acredita. E James fala que entende que existe uma batalha acontecendo. Batalha esta entre homens e seres malignos, que James no filme diz que é uma batalha do bem contra o mal, ou uma batalha do bem e do mal. E esta batalha todos nós estamos envolvidos. Então ele lança uma pecha para toda a humanidade, dizendo que todos nós estamos debaixo dessa batalha do bem e do mal. Ao sair deste estúdio, James vê uma mulher mexendo no lixo e, com um coração generoso, pensa que esta mulher é uma necessitada de ajuda financeira, então oferece um dinheiro, uma esmola para ela. É nesse momento que, de forma surpreendente, a mulher fala o nome dele e pergunta se ele sentiu a sua falta. E o filme, de maneira surpreendente, acaba aí. Então eu te dei agora alguns detalhes para você assistir o filme todo e chegar à sua conclusão sobre este tema tão importante. Demônios existem. Há uma observação bem engraçada no enredo deste filme que, a meu ver, é que mesmo o espírito maligno, a gente vai perceber isso, Nefários, precisa de um certo esforço para que o Dr. James acredite naquilo que ele está falando. Eu prestei atenção nesse detalhe porque o enredo do filme vai mostrar isso. A tentativa dos demônios convencer uma pessoa que não crer na realidade dos demônios a mudar de pensamento. E foi exatamente isso que aconteceu no final do filme. Então, o que nós podemos destacar neste filme é que os humanistas seculares apresentam uma forma de personalidade comumente influenciada pelo seu tempo. Não são poucos que não acreditam na realidade do mundo espiritual e, mais ainda, na ação desses seres caídos. E quando eu estou falando de seres caídos, eu estou falando de anjos que se rebelaram contra a autoridade divina do Criador. Esses humanistas são grandes perceptores da realidade que baseiam, então, os seus estudos fundamentados puramente pelo método científico. Um tipo, modelo daquilo que as próprias escrituras já afirmam, ou já afirmava. E eu estou aqui citando o escrito do apóstolo Paulo, quando Paulo registra na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Vai descrever o homem natural ou o homem carnal. O homem natural e o homem carnal não conseguem compreender as coisas espirituais. Um outro ponto de destaque deste filme, que também me chamou a atenção, é o assunto sobre aborto. Você que vai assistir ou já assistiu, já deve ter percebido isso. Por que este foco neste assunto? Parece que está fora de contexto, mas não está não. Esta abordagem direta
e realmente assustadora, é para chamar a atenção pelo menos de dois grupos de pessoas, talvez dois grupos de pessoas na nossa atualidade. Primeiro, aos que procuram ver simplesmente sobre a ótica dos defensores do ato, porque não são poucos nos nossos dias que defendem a prática do aborto. Então, é para atingir este grupo, para fazer mexer. E talvez um outro grupo é aqueles que afirmam com tanta veemência: o corpo é meu, então se o corpo é meu, existem as minhas regras. Uma total autonomia de rebelião. Nos faz lembrar exatamente as palavras de James quanto a isso. Então, o filme faz você pensar sobre esta prática. Um assunto que, neste mesmo canal, nós temos um vídeo que nós tratamos com tanta seriedade sobre este assunto, aborto. Um outro grupo neste mesmo tema que também age e talvez traz a sua justificativa, também se justificam com situações completamente excepcionais. Por exemplo, na nossa nação, na nação brasileira, nós temos o nosso Código Penal que contempla a possibilidade da realização de aborto. E um dos casos é o estupro. Mas, volto a dizer, é a exceção das exceções. O que é que as Escrituras nos ensinam? As Escrituras nos ensinam que o desejo real destes seres caídos, que são realidades, é sim de torturar e matar todos os que são criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E, pasmem vocês, o aspecto mais triste que eu entendo é que a humanidade toda, totalmente depravada, está tão seduzida e tão enganada que não é capaz de perceber a verdade e é impelida a buscar esses pecados de forma tão desenfreada. Eis aí a necessidade de atentarmos para o que as Escrituras nos afirmam. A gente fica a pensar, esses seres caídos, esses demônios, são autônomos? Eles agem por eles mesmos? Eles têm autoridades de si mesmos para fazerem o que quiser, com quem quiser? Os seres humanos são escravos deles, no sentido de que eles têm domínio total sobre os seres humanos? É algo para a gente pensar. Olhando para as Escrituras, de uma maneira um pouco mais abrangente, nós vamos ver que já lá no Jardim do Éden, nós temos a apresentação de um ser maligno, que de maneira surpreendente, não sabemos explicar, aparece num lugar perfeito, conversando com pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas que tinham a capacidade de fracassar na obediência do seu Criador. Estou citando aqui, sim, Adão e Eva, que tinham um mandamento da parte de Deus de não desobedecer uma ordem do Criador. E ali nós temos, então, os primeiros transgressores da lei de Deus. Um mandamento tão claro: não comerás. E eles, então, quebram ou transgridem esta lei. Eis aí uma definição de pecado. Se você quiser saber o que é pecado, pecado é qualquer transgressão da lei de Deus, ou você não está em conformidade com a exigência da lei de Deus. E lá aparece então a serpente, um ser infernesco, um ser maligno, que vai enganar a mulher a desobedecer o mandamento do Senhor Deus. O que nos assusta é que depois da penalidade que o Criador traz para os seres criados, e eu estou enquadrando aqui a própria serpente
como criação, o próprio Satanás, o próprio diabo é um ser criado, ele não é um ser autônomo no sentido de que ele é autoexistente, ele foi criado. O Senhor Deus então vem com a punição para Adão, para Eva e para a serpente. E o que nos assusta é que para a serpente foi o Senhor Deus que disse, serpente prefigurada ali, aquele ser maligno. Ele disse, está registrado no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O Senhor Deus dizendo que iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência desses dois, contra o descendente da mulher. Então haveria uma descendência de Satanás e haveria o descendente da mulher. Este descendente iria ferir a cabeça da serpente, mas que a serpente teria dado autorização à serpente de ferir o calcanhar do filho da mulher, que nós sabemos que hoje foi o Senhor Jesus. Então, se você quiser saber quando foi que o filho da mulher feriu a cabeça da serpente, quando a serpente feriu o calcanhar do filho da mulher, olhe para a cruz. A cruz é o momento em que a serpente fere o calcanhar do filho da mulher. E é com a morte e ressurreição do Filho de Deus que então a cabeça da serpente é esmagada. Então foi iniciativa do Senhor Deus, mostrando que o Senhor Deus tem domínio sobre este ser maligno. Se você quisesse mais uma citação, poderia ir para o livro de Jó. É óbvio que o livro de Jó é um livro poético. Gente, nós analisamos o livro de Jó com muito cuidado e com muita dedicação. Você deve lembrar que aquele ser maligno que foi junto com os filhos de Deus adorar, chamado Satanás, que alguns querem apenas dizer que é um Satã, é um ser não propriamente o maioral dos demônios, mas nós tomamos sim como o maioral dos demônios, o chefe dos demônios. O Senhor Deus inicia a conversa com ele, dizendo para Satanás, de onde vieste? E aí a conversa procede. E foi o Senhor Deus que pontuou lá na terra o servo dele, Jó. E nós sabemos do que é que aconteceu. Satanás foi um instrumento usado por Deus para afligir a vida de Jó. E Deus foi honrado na vida de Jó. Então, nos parece que esses seres malignos não estão soltos no sentido de serem autônomos para agir e fazer o que eles querem com quem quer. Eles só irão fazer aquilo que está de acordo com a vontade do soberano Criador de todas as coisas. De maneira que eu não sei explicar em detalhes, estes seres malignos que estão nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, são usados por ele. Apocalipse capítulo 9 apresenta este ser caído como uma estrela, mas que está nas mãos do Senhor Deus. É o Senhor Deus que autoriza ele, que dá a chave para que ele possa abrir um abismo e deste abismo subirem seres infernais para atormentar os homens. Então eu não tenho dúvida nenhuma que são seres reais e que atormentam as pessoas e que a solução está exclusivamente no Filho de Deus que venceu Satanás na cruz, expondo-o à vergonha, triunfando sobre eles. Então, a nossa esperança está não na capacidade intelectual de compreender as coisas neste mundo, mas numa mente renovada, numa mente nova, trazida na pessoa do Senhor Jesus, numa ação poderosa do Espírito Santo que nos liberta das garras de Satanás e de todos os seus intentos malignos. Então está aqui este pequeno análise para que você possa assistir e reconhecer pelas Escrituras a ação na história da humanidade de Deus usando esses seres malignos. Então, não temam o diabo. As Escrituras nos afirmam que
o crente deve resistir o diabo e é ele que fugirá de vós. Então, digo para você, não subestime a ação desses seres, não deis lugar para ele, mas saiba que em Cristo eles não podem te tocar. Pode até oprimir, pode até te conduzir a tomar atitude desagradável. Aí está o caminho da santidade, de você se santificar todo dia para que você não seja enganado por esses seres. Mas o diabo é sim o diabo de Deus, como disse Martinho Lutero. O diabo é um cão feroz nas mãos do Senhor Deus que só pode agir até onde ele permite. Um grande abraço.